Bem-vindos ao podcast da Central do Varejo, edição do Rio Grande do Sul. Eu sou Elifas de Vargas e estou aqui com o Rodrigo Amaral, meu co-host. Bem-vindo. Muito obrigado, Elifas. Obrigado a todos que estão ouvindo aqui a gente. Aqui na Central de Varejo do podcast, junto com a Jet E-Commerce, a gente vai aqui conversar com o nosso amigo Rodrigo e solta a vinheta. Muito bem, estamos aqui hoje recebendo, muito obrigado a tua presença, Rodrigo Cury, que é especialista de inovação na Fruc Bebidas e conselheiro da AP Design. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, é um prazer aí poder falar com vocês aqui nessa edição gaúcha. Exatamente, começando nada mais ou menos edição gaúcha, bem regionalizada com a Fruc Bebidas, o cara da inovação. Fala um pouquinho pra gente introduzir o início, o que é inovação na tua perspectiva? O que é inovação? Acho que inovação, ela é... Primeiro que é uma palavra complexa, né? Então, na Fruc, quando eu falo de inovação corporativa, eu falo muito sobre garantir um ambiente seguro para as pessoas inovarem. Aí seja com processo, seja com estrutura, com cultura. Inovação para mim é isso, é fazer o novo, fazer o diferente e agregar valor para o negócio. Uhum. E para quem não conhece a Fruc, explica um pouquinho da Fruc, essa trajetória dela, né? Porque ela é uma empresa muito bem conhecida no sul do país, tá? Na verdade até no país, né? E tem até depois um case muito legal com David Beckham, mas vamos chegar até lá. Caramba, isso aí, não perca. Explica pra gente aí. Fruc é uma empresa centenária e produz o melhor guaraná do mundo, na minha opinião. Do mundo. Pode, assim, fazer o teste. Mas brincadeiras à parte, aqui a gente tem uma raízes muito fortes aqui no sul, né? Então, iniciamos a produção em 1924, num pequeno município, e agora a gente tem uma fábrica em Lajeado e Paverama. Então, são fábricas aí que atendem aí o sul do Brasil. A gente está com mercados de Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E a gente tem produtos aí, um portfólio bem completo aí para estar junto com o consumidor em vários momentos, né? Da cerveja Bela Vista, energético Eleve, água da pedra saborizada, o refrigerante com uma linha completa de sabores e refrescos e suco natural também. Perfeito. Maravilha. Não, eu acho que, assim, a gente estava conversando um pouco antes aqui, né, Rodrigo? E a ideia desse produto regionalizado, né? E aí, um pouco do que o Elifas estava comentando como é que você consegue trazer inovação, primeiro, para uma empresa centenária e para um produto que é regional, que ao mesmo tempo que as pessoas têm aquele sentimento, né, de, olha, não posso inovar muito, porque senão você perde aquela essência do produto. Então, fala um pouquinho de como é que é o teu dia a dia lá e como é que você está trazendo essa inovação para uma empresa que tem, né, mais de 100 anos. Eu cheguei na Fruc faz 1 ano e meio, quase 2 anos, e quando eu cheguei eu encontro um ambiente onde a inovação já era muito falada. Legal. Já estava na cultura organizacional, e isso facilita muito o trabalho, né, de quem trabalha com inovação. Então já tem um ambiente onde as pessoas são abertas, falam sobre isso, muito carregado pelo DNA de inovação e criatividade do Sr. Nelson, que é o atual presidente do conselho, ele que trouxe a marca Fruc quando iniciou a empresa com o nome Bela Vista. Então a gente tinha já um ambiente muito tranquilo para falar sobre inovação. Mas quando eu cheguei já existia um entendimento de que para uma marca se manter tradicional, ela tem que estar sempre se renovando. E eu acho que esse é um ponto, assim, que é um insight que não é porque eu tenho uma marca tradicional ou uma empresa antiga, né, enfim, de muitos anos, que eu vou me manter apenas com aquele modelo mental, com aquelas soluções, né, antigas, enfim, ou que surgiram lá atrás, e sim manter uma renovação para a gente sempre se manter tradicional. Não é à toa que a Fruc hoje tem uma das marcas mais lembradas de água, né, que é a Água da Pedra. Então, líder de mercado aí, e que faz uma diferença bem importante no nosso portfólio, que é também um case aí de sucesso. E é legal puxar nessa parte de inovação, porque o próprio varejo toda hora também está se reinventando, inovando e fazendo essa parte. E nesse pequeno período que tu tá, mas de longa data, o que tu traz assim de, foi isso que me marcou muito como um ponto de inovação dentro da Fruc? Nossa, eu acho que, sem dúvida, assim, foi quando a gente opta por iniciar um canal digital de venda. Então, a empresa no seu centenário, com 100 anos, então entende que é o momento de iniciar um processo de venda online, né? A gente começou pelo e-commerce, e isso causa uma transformação da porta para dentro muito grande.
processos de logística, de vendas, cultura, né? Como que o vendedor vai se enxergar nesse processo, porque ele é o cara que o cliente enxerga ele como a Fruc. Então agora ele, além de ter todo o trabalho, né, de relacionamento, ele também tem um canal de suporte. Então como que a gente consegue organizar toda essa mudança de mindset, de cultura, para que traga valor para o negócio e para o cliente, né? Que eu acho que esse é um ponto. A Fruc sempre foi uma empresa clientocêntrica, né? Sempre focou no cliente para trazer soluções, principalmente que melhorem o nível de serviço, entendendo que a gente tem qualidade de produto. Então, acho que essa transformação digital da jornada de compra, para mim, foi um grande movimento que aconteceu, que hoje a gente está tendo bons resultados com isso, e que foi uma mudança que ela foi bem importante, sim, para o negócio. E nesse canal digital, pelo que a gente estava conversando aqui, eu entendi que não vai ser ainda para o cliente final, certo? Ou já é para o cliente final? Ainda não. Ainda a gente está tendo B2B. B2B, certo. E eu imagino que você deve ter boas surpresas de lugares que eventualmente até o representante vai, faz aquela visita, mas eventualmente não tem uma recorrência de compra, né? Isso tem acontecido já hoje ou ainda é uma novidade? A gente tem um entendimento, assim, de que, primeiro, para começar esse processo de transformação digital na jornada de compra, a gente foi escutar o cliente. Entendi. O primeiro ponto foi entender as motivações, demandas, aspirações, e é difícil escutar o cliente de forma estruturada, com uma pesquisa comportamental. E quando eu falo cliente, no nosso caso, a gente focou no comprador, no shopper. Legal. Entendeu a rotina dele, né? Em que meio que ele está inserido, quais são as preocupações dele. Então ele se preocupa com o tempo, se vai chover, se está calor, como é que vai estar o mês. Ele se preocupa com garantir que não falte produto. Então ele tem uma série de um checklist enorme para começar a trabalhar, para então abrir um espaço na agenda para atender vendedores, né, dos fornecedores, enfim. Então a gente começou a entender esses perfis comportamentais, independente de segmento, independente do perfil da empresa, né, do mercado. Então, independente se é um pequeno varejo, se é uma padaria, se é um mini mercado, enfim, a gente fez um mapeamento. É claro que tem algumas clusterizações, né, que a gente entendeu, e esse perfil comportamental, ele faz toda a diferença para a gente entregar valor para ele. Para alguns compradores, eles sabem, eles têm informações, dados de mercado. Para outros compradores, eles não têm. Eles contam com a Fruc para trazer um pouco desse cheiro de como é que tá o mercado, como é que tá a água saborizada. E aí, entendeu? Peraí, então, quando a gente vai ter esse perfil de cliente, esse cara valoriza informações, por exemplo. Então, vamos levar além do nosso produto, do nosso portfólio, esse valor para ele também. É uma coisa que não é, assim, entregar valor para o cliente, entender o que ele valoriza. É interessante você estar falando isso. A gente estava conversando um pouco antes, né, Elifas? Hoje, né, o varejo, você tem o push and pull, né, do varejo, né, ou seja, aquele cara que empurra é aquele cara que recebe. Então, no teu caso específico, assim, ainda até por ser uma marca regional, muita gente o tirador de pedido, né, o que você está me dizendo vocês ajudam também o cliente na estratégia dele no dia a dia da operação. Cara, eu acho que isso é uma grande inovação em relação a qualquer coisa que você pode fazer. Porque grandes marcas de varejo não conseguem isso. Eles simplesmente vão lá, olha, tenho essa prateleira de produtos aqui. Eu não vou te ouvir, eu não entendo o que você está falando, então eu não consigo conversar com você. Agora, no teu caso, não. Você consegue fazer isso. Eu imagino que o digital agora vai ajudar você também nesse processo. E pelo que você está falando, isso é uma coisa legal também, até para quem está ouvindo a gente aqui. O digital, ele ajuda também no processo de aquisição de produto, né? Eu não tinha noção disso, assim, às vezes o comprador é o dono da venda, ele tem um monte de coisa para fazer, e às vezes ele não tem tempo de ficar, né, atendendo o próprio vendedor ali no dia a dia. Vocês chegaram a pensar nisso, de como é que, assim, ter um preço diferenciado, ter um valor diferenciado, se a pessoa compra mais ou compra menos? Vocês já estão pensando nisso ou ainda não? E esses dados a gente começa a ter, assim, e ter insights de como melhorar a performance do negócio do nosso cliente. Legal. Porque acho que é um pouco desse diferencial que a Fruc tem, né, que a equipe comercial tem, que é entender que a gente vende para vendedores. Boa. Então a gente não vende para compradores. A gente tem que ajudar com os nossos clientes, com nossos produtos e com todo o nosso portfólio, com as nossas campanhas, o cliente vender mais. E eu acho que esse é simples, uma coisa super simples, mas que faz total diferença. Claro, isso aliado a saber chamar pelo nome, conhecer a equipe, entender os desafios específicos daquele negócio, daquele cliente, e isso a equipe comercial faz muito bem.
E aí quando tu tem um canal digital que traz insights de comportamento de compra, daí a gente consegue começar a ter um ganha-ganha, entender que isso, a gente começa já a perceber, por exemplo, que em alguns clientes específicos a gente começa a ter maior compra de outros produtos, outros itens que ele não comprava antes, porque ele tem mais acesso, ele começa a testar e tal, e que no dia a dia, rápido, dinâmico, complexo, volátil, que a gente vive, que o nosso comprador, o shopper, ele é o cara que está sendo demandado por atenção toda hora. Às vezes passava assim, né? Tu não conseguia, daqui a pouco, conseguir posicionar um produto ali e tal. Então, com o canal digital, tu tem um portfólio 24/7, tu consegue fazer o pedido ali, e aí tu usa o relacionamento com a equipe de vendas como suporte, como relacionamento, né? Isso que eu acho que é o grande valor, assim, de ter um canal, omnicanalidade, né? E aí tem um desafio por trás que é garantir que realmente seja omnicanal essa estratégia, né? Então... E deixa eu aproveitar esse teu gancho assim, já da parte digital e entrando para as ferramentas que tá todo mundo falando, né? As grandes tendências de hiperpersonalização, inteligência artificial. Como é que tu tá vendo essas ferramentas depois sendo anexadas ou já estão sendo anexadas nesse teu processo digital? Já estão sendo, assim. Muita gente vai perder emprego. Não, tem que saber usar, né? Tem que saber usar, e é uma coisa que vem muito para facilitar e trazer performance para a equipe de venda, para a equipe comercial, para a equipe de criação de marketing, ter insights de produto, de campanha, de como posicionar um layout num banner, num card. Então isso são coisas que a inteligência artificial não vai tirar o lugar de ninguém. Agora, quem não souber usar, vai ficar para trás. Isso é fato, assim como toda grande tecnologia que vem tratorando, assim como a IA. Eu lembro que a gente, na Fruc, eu faço workshop de inovação em todas as áreas. A gente tem reuniões trimestrais, tem uma série de encontros para reforçar a cultura, para trabalhar time, porque às vezes nas empresas tu não sabe o que teu colega do lado está fazendo, né? Então a gente tem essa preocupação de visão integrada e tá todo mundo junto, aprendendo junto e trazendo resultados superiores. E lá na Fruc, eu lembro que no final do ano passado, quando não tinha uma inteligência artificial de vídeo como a gente vê hoje, né? Hoje a gente faz deepfake, coisa, e tem um monte de hype lá no Instagram desses vídeos virais que a gente sabe que é IA, né? Mas no ano passado não existia isso. E aí eu lembro que num workshop eu apresentei um vídeo assim, que era um vídeo que a OpenAI lançou para preparar o mercado para mostrar, isso aqui vai transformar a forma de criar campanha, criar comunicação, roteiro. E aí, no mês que lançou, eu tinha um workshop de vendas, um workshop de inovação com marketing, com comunicação. E aí eu apresentei assim o vídeo. E de fato muda muito. E a conversa, a reflexão que a gente teve naquele momento, cara, isso aqui vai mudar completamente a forma que a gente cria comunicação, roteiro, campanha, tudo. E de fato, um ano depois, isso está incluído na vida assim, de todo profissional criativo e de marketing. E não tem como voltar atrás. E aí, quando tu comenta, assim, né, sobre inovação, assim, quando a gente olha para produto, né, e entende que se eu tenho uma IA que pode apoiar, por exemplo, apresentação de portfólio, ou então, cara, se eu consigo, no dia a dia corrido do meu comprador, se ele vai verificar o estoque, e se ele anota no papel rápido ali, porque né, o dia a dia dele é dinâmico, ele pode tirar foto no celular, mandar essa foto para fazer o pedido, já gera um pedido ali, isso facilita a vida do meu comprador. Se eu posso mandar um áudio falando, quero comprar tantas garrafas, quero comprar o pacote e tal, e aí já vem o pedido, isso facilita horrores a vida dele, porque a gente entende que alguns perfis, né, de clientes, eles não têm um estoque muito grande, eles têm um giro muito alto, eles não podem ficar sem produto. Tudo que eu faço para acelerar essa relação é incrível, assim. Então a gente tá colocando já essas coisas e tá bem legal. Assim. Também entra na dinâmica da vontade, né? O cara tá com vontade, tá na hora, quer, manda um áudio. Se tiver que preencher, daqui a pouco ele perde a empolgação e tu perde a venda também, né? E tem outras coisas que, por exemplo, cara, vai vir a final do campeonato tal pra cidade, eu tenho que estar bem abastecido. E é de uma semana para outra, de 2, 3 dias. Então, tu acelerar isso, assim, acho que é chave. E a gente já está colocando essas inovações de tecnologia, né? E aí, voltando para essa parte de logística, a Fruc também tem inovado muito nessa parte de logística, tá inclusive com uma nova fábrica em Paverama que
tá dando o que falar em todo o Rio Grande do Sul em tamanho de proporção que ela tá tomando, né? Como é que tu vê hoje essa otimização também na parte de inovação, na parte da logística, que acarreta em ter mais venda também? A Fruc sempre foi um sucesso aqui no Sul, né? Então a gente teve sempre uma dificuldade, assim, de escalar inovação em produto, porque a gente tem uma fábrica com uma capacidade produtiva e que operava sempre numa capacidade na sua plenitude ali. Quase no limite ali. A partir do momento que a gente tem uma nova planta com mais capacidade produtiva, a gente dobrou a capacidade produtiva em 1 ano praticamente, aí a gente começa, né, trazer mais inovação de produto, a conseguir olhar para novos modelos de negócio. Isso possibilita uma visão de futuro que a gente está olhando para 5, 10 anos, e a fábrica de Paverama é uma das mais modernas da América Latina de bebidas. Legal. Então, assim, é um orgulho, assim, para a região e um orgulho para a Fruc. Então, isso é o que habilita, assim, a nossa visão de futuro. E o que você estava comentando assim, a parte industrial é uma parte já bem consolidada dentro da Fruc, certo? Agora, essa parte de produto e marketing é um pouco do que o Elifas estava falando. Eu acho que se você coloca inovação junto disso, isso ajuda, porque o industrial você sabe que vai entregar. Agora, se produto e marketing fizer e trabalhar nisso, o desenvolvimento disso fica mais fácil para quem, obviamente, está produzindo ali, que está no dia a dia. Até falando um pouquinho disso, assim, e você comentou, né, a Fruc hoje, como que você enxerga hoje, assim, dentro dos players, assim, dentro dos outros concorrentes, assim, onde que a Fruc está posicionada? Você falou, é líder na parte de águas, mas e na parte de refrigerantes e cervejas, tem algumas inovações vindo aí que você podia falar com a gente? Com certeza, a gente está hoje, inclusive, é o lançamento da Bela Vista. Olha, a gente estava com cervejas premiums, né, no portfólio. Agora a gente traz uma outra gama de produtos, então trazendo de novo essa visão de estar em vários momentos da vida do consumidor. A gente também está lançando um energético que é o Eleve Pink Lemonade. Então tem muita inovação de produto aí que está rolando. Uma estratégia, falando de produto, para entrar no mercado de Santa Catarina, entendendo as diferenças de perfil de consumo, a gente lançou lá, com foco naquele mercado, framboesa, que é um sabor que no Rio Grande do Sul não é tão popular, mas que em Santa Catarina é. Então, escutando o cliente lá, a gente entendeu que essa era uma boa estratégia de entrada, né, de mercado. Legal. E quando a gente fala de indústria de bebida, assim, um grande ponto é a logística. Acho que no varejo como um todo, assim, a experiência do cliente, ela é muito determinada pela eficiência e qualidade da logística. E numa indústria de bebida, no mercado de bebidas, que é muito dinâmico, que é muito rápido, esse é um ponto importante, assim. E a Fruc faz isso muito bem. A gente tem uma logística que consegue entregar com um nível de serviço muito bom, e esse é um diferencial, assim, quando a gente fala de indústria de bebidas, assim, porque é um mercado tomado por grandes multinacionais. A partir do momento que uma empresa, que é local, ela tem um diferencial em nível de serviço que garante que, eu não vou te deixar desamparado. Uma das maiores preocupações para o nosso cliente é ficar sem produto. É receber um pedido que não foi feito, receber uma quantidade de produto que não foi aquilo que foi pedido. Uhum. Então a gente garante que isso não vai acontecer, que a gente vai se esforçar para que ele seja atendido da dinâmica que ele tem, que ele precisa. E aí vai desde, enfim, carga fechada, pallet, até tu conseguir entregar um portfólio ali para atender o dia a dia do pequeno, da pequena padaria, do pequeno negócio. Assim. Legal que você está falando isso, e a gente já está falando, né, Elifas? Isso impacta também na receita do próprio cliente, né? De você não pode deixar de entregar, senão você impacta na receita dele. E obviamente vira, né, um ciclo vicioso. Se você não entrega, ele não tem receita, não tem mais dinheiro, não consegue pagar e assim por diante, né? E o varejo tem que ser dinâmico. E aproveitando essa puxada, assim, desse sabor framboesa e tudo mais, antes nós conversávamos aqui, né, Amaral, sobre o case de inovação sobre a bergamota. Uhum. Como então, uma bergamota, para quem... Fruc Berga. Que, na verdade, para quem não conhece bergamota como nome, que também pode ser mexerica e outros nomes pelo Brasil afora, mas é um case legal, onde a inovação percebeu uma demanda e dela transformou em um produto fixo. Conta um pouquinho mais pra gente disso. Na Fruc a gente tem uma empresa centrada no cliente, né? A gente chama de clientocêntrica, só que essa estratégia ela não está só nas camisetas e nas paredes da empresa, assim, isso está no dia a dia. Então a gente, de fato, tem movimentos ativos para escutar o cliente e o consumidor. Legal.
E aí, numa brincadeira de 1º de abril, surgiu, assim, um post na rede social de Fruc Guaraná, que, de novo, né, a equipe de comunicação manda muito bem. A gente sabe que a gente tem na memória afetiva do gaúcho, né, da festa de criança, da casa da avó, da ida no interior. Então, a gente brinca muito na comunicação com isso, trazendo inovação, mas também trazendo essa memória. E uma das brincadeiras foi no 1º de abril, Fruc Quentão. E daí abriu-se uma caixinha de perguntas, assim, né? Era no dia da mentira, enfim. Qual o sabor, né? Qual é o próximo sabor inusitado? Aí choveu Fruc Berga. Né? Daí a gente olhou para aquilo e falou, cara, tem que fazer. Tem que fazer, é sim ou sim, né? O consumidor tá demandando. E aí a gente lançou inicialmente como um produto sazonal, porque o gaúcho, para quem não sabe, gosta de lagartear, né? No inverno, que é ficar no sol, comendo uma bergamota, tomando uma Fruc. Então a gente aproveitou esse comportamento do consumidor para no inverno, então é o Fruc Berga. E foi um sucesso. As pessoas, quando era no verão, me perguntavam onde é que eu acho. Isso foi 2 anos atrás, né? Foi 2 anos atrás, isso aí. E aí no ano passado, no início desse ano, a gente colocou no portfólio agora, né, mais uma vez, escutando o cliente de que, cara, esse é um produto que ele ficou um sucesso, então a gente precisa deixar ele manter ele no portfólio, porque ele ajuda na venda lá do nosso cliente. Então nosso propósito é isso, estar junto ali do nosso cliente para que ele consiga tá vendendo mais e ajudando o negócio dele também. E aproveitando essa parte que veio a Fruc Berga do digital, antes a gente comentou no início, né? Sim. E queremos falar agora sobre a primeira viralização mundial da Fruc, né? Conta para nós como é que foi esse momento da Fruc estar nas mãos de nada mais, nada menos que David Beckham. David Beckham. Esse foi um daqueles momentos, assim, que é o lugar certo, na hora certa, e uma foto ali. Tem uma churrascaria, se não me engano, em Miami, né? E aí... Sempre tem um gaúcho perdido, né? Exatamente, né? E aí esses gaúchos, eles levam os seus amigos pra, né, ter a experiência, né, do churrasco e tal. E aí, como uma boa churrascaria do Sul, tinha lá Fruc, entendeu? Então, apesar da Fruc não vender, né, para alguns estados do Brasil e pro mundo, tem os gaúchos que eles, cara, eu vou levar, vou dar um jeito de pegar uma van, uma Kombi, vou encher de Fruc e vou levar pro meu negócio lá no norte, no sudeste. Isso acontece, são cases que acontecem muito. E num desses clientes aí que vendia Fruc lá em Miami, aí, né, o Beckham é um cara que tem um gosto bom pra bebida, né? Então ele adora Fruc Guaraná, e aí ele saiu lá com a latinha e foi fotografado, e aí isso viralizou quando viralizar não era algo tão normal da nossa vida, né? Levou a Fruc bem adiante, né? Então, hoje o digital de vocês tem muito esse anexo, né? De trabalhar inovação, ver essas possibilidades e oportunidades para realmente aproveitar aquele gancho do mercado. E a gente também trabalha com uma marca que é querida. Aqui no Sul a gente é muito time Fruc, assim. Esse dia teve um palestrante que num evento, eu não lembro qual foi, tava trazendo alguns exemplos, assim, por exemplo, marca de goma de mascar. Todo mundo respondia. A marca do não sei o que, todo mundo respondia. Aí ela chegou. E a marca de Guaraná? Aí responderam Fruc, e aí ela não era do Rio Grande do Sul, não conhecia. Ela, não, peraí, mas eu não entendi. Aí começaram a falar Fruc, daí teve uma pessoa que tava com o Fruc e levou um Fruc pra ela no palco, assim. Então é uma marca que ela é querida, então explorando isso muito bem, né, tu transforma isso numa alavanca de comunicação. Então mais ou menos o que a gente também entende que se é uma marca querida, que tá no imaginário, tá na memória, vamos usar isso de forma positiva. E dentro da inovação nessa parte, tem uma marca querida, na parte também de aumentar e diversificar o portfólio, em 2017 entrou a Água da Pedra. A Água da Pedra. Isso. E tem como falar um pouquinho mais sobre esse case, que inclusive hoje já tá com sabores e tudo mais, e também seguindo uma tendência de mercado, das pessoas até consumirem hoje até mais água, inclusive em festas e eventos, por uma tendência, né, das gerações novas. Como é que tem se posicionado, inclusive, para se tornar hoje a empresa número 1 em água aqui no Rio Grande do Sul? Número 1 no mercado e na lembrança de como marca, né? Isso que para mim é um super orgulho, assim. E quando eu entrei na Fruc, quando eu recebi esse desafio, né, que é, entrar numa empresa centenária à frente de uma área de inovação, né, uma empresa que já estava inovando. Daí a primeira coisa que eu fiz, fui lá pro Google, coloquei ali no noticiário, né, Fruc Bebidas. E aí surgiu Fruc vende 25 vezes mais do que o esperado em Água da Pedra saborizada. Eu olhei que os caras estão inovando com água. Em latinha ainda, né? Em lata, que não era uma coisa que aqui no Sul não existia na gôndola, que não enxergava isso assim no dia a dia.
trouxeram água em lata, trouxeram água saborizada. Falei, cara, isso tá na melhor fase do negócio, uma jovem empresa centenária crescendo 30% ao ano, abrindo novo CD em Santa Catarina, começando a produção da fábrica nova, vários prêmios e reconhecimentos. Eu pensei, cara, o que eu vou fazer lá, né? Eu vou chegar lá e vocês já inovam, né? Já estão fazendo um monte de inovação. Já estão inovando mas foi justamente essa preocupação. Como que a gente se mantém relevante no mercado tão dinâmico e como que a gente se renova tendo essa memória, né, do tradicional, do que é daqui, mas com inovação, né? Então, esse foi um desafio e a Água da Pedra, ela é muito, acho, sinônimo de qualidade aqui, porque é uma água realmente diferenciada, assim, em qualidade. Hoje a gente tem uma água low price, que é a Flua, e as águas saborizadas, que já são, se não me engano, são 6 sabores diferentes. Tem uma de berga, né? Tem a de berga com limão, tem de pêssego, tem de blueberry, cara, tem assim, ó. Tem frutas vermelhas que minha filha adora. Frutas vermelhas é maravilhosa. E eu tô numa fase, entendendo também esse movimento de mercado, né, que existe essa procura por saudabilidade, então a gente entende que saudabilidade e sustentabilidade são tônicas aí de um comportamento de consumo muito puxado pela geração Z, mas que também já estava, né, surgindo aí demandas. Então, usar o alumínio, usar a lata para, né, mostrar para o consumidor que a gente está se preocupando com essa matriz de reciclagem e que a gente sabe que toda latinha no Brasil ela é reciclada, ela volta, né, a ser uma outra lata, e isso está na nossa embalagem, inclusive. Além de preservar também o sabor melhor do que a PET, né? Eu vi algumas coisas nesse sentido, dizendo que a água, né? Muita gente acha que a água é tudo igual, e não é, né? Não. Então tem um sabor diferente, né? E a embalagem muda muito a experiência de consumo. Né? Então, antes de ter água em lata como a gente tem hoje aqui no Sul, existia muita objeção ou hipótese de que, será que isso vai dar certo? Hoje a gente já tem um crescimento de quase 200% da categoria de água saborizada puxada pela Fruc. Então a gente literalmente abriu espaço na gôndola, né? Porque não tinha isso no mercado quando a gente, como consumidor, ia comprar água. Né? Então agora, ver esse movimento puxado pela Fruc me tapa muito de orgulho, né? Porque... E como é que tu vê essa questão hoje do mercado? Tu competindo com as grandes, né? Aqui no Rio Grande do Sul, tu compete taco a taco com as grandes, né? Mas ao mesmo tempo, tu olha ali, né, para os teus números, estamos em primeiro, tá tudo bem, sempre aumentando. Como é que tu lida com essa parte de inovação, de estar sempre buscando algo novo, para não evitar entrar no comodismo, né? Que muitas empresas acabam falando, tô no líder de mercado, tá tudo certo, tá bom, não preciso mais fazer nada. Mas já tenho uma produção, já tenho tudo, ou seja, né? O que eu tenho que fazer a mais? Exato. Como é que vocês têm lidado com isso, observando o mercado e os movimentos da concorrência também para isso? Ajuda, não ajuda, atrapalha? Como é que é? Eu acho que a grande resposta, assim, para se manter inovador é a cultura. Cultura de inovação é falar sobre isso, e trazer resultado, né? Trazer resultado. Então, assim, claro, a gente tem hoje as iniciativas de inovação, elas estão sempre conectadas com objetivos estratégicos do negócio, que por si só já mira inovação, né? Esses objetivos, eles já miram inovação. Então, sim, tem que trazer resultado, mas o resultado nem sempre ele é o financeiro, né? Não. Exatamente. Então, isso é algo que também... acho que a conversa sobre inovação corporativa no Brasil, ela tem evoluído bastante. Teve um hype, né, lá em 22, 23, assim, todo mundo criando seus CVCs, né, e vamos investir em startup, agora é isso que vai resolver todos os nossos problemas. Então, agora a gente está vendo, a Fruc, ela sempre quando faz investimentos, investe muito bem e com muita segurança, muita tranquilidade, assim. Então, essa decisão de trazer uma área de inovação, olhar para isso, também veio pós esse hype. E muito bem, assim, qual vai ser o tamanho disso? Porque não é, por exemplo, inteligência artificial. Não é porque é um hype que temos que colocar inteligência artificial tudo que é coisa. Às vezes não precisa, né? Não é a IA que vai resolver aquele processo. Aquilo daqui a pouco é uma mudança de fluxo, enfim. Então a gente entende muito bem isso, assim, mas falando de se manter relevante nesse mercado é muito, sim, o contexto, né? De, é uma régua super alta de qualidade, de comunicação, de trade, né? De mercado, assim, mas acho que um ambiente interno seguro para inovar, para trazer ideias novas, cara, eu sei que primeiro, eu tô com tá todo mundo jogando junto aqui dentro. Quando a gente bate meta lá na Fruc, tem uma iniciativa que eu acho muito poderosa, que é super simples, qualquer um pode fazer, não custa nada,
que é o Celebra Fruc. Surge um invite na nossa agenda de 15 minutos. Legal. Normalmente é segunda-feira de manhã, que a Aline, nossa presidente e CEO, ela abre a câmera para reconhecer o trabalho das equipes, para valorizar o resultado. Isso muda completamente o jogo. Total. Traz uma segurança de que a gente está junto, alta liderança, tá todo mundo reconhecendo, valorizando na mesma página do negócio para entregar valor para o cliente. E não custa nada, assim, reforça a cultura, reforça tudo que a gente trabalha quando a gente fala de desenvolvimento organizacional e não custa nada. E esse é um dos exemplos que eu gosto de citar, assim. E eu acho que é muito de promover esse ambiente seguro, tranquilo para trabalhar, né? Ter um equilíbrio entre vida pessoal e profissional, mas buscar sempre resultados superiores através da inovação. E a gente tem 3 competências, eu acho que são chave, que é a inovação, pensamento, né? O mindset de inovação, comunicação clara, tranquila, sabe, com a tua liderança, a gente está sempre falando de comunicação e aprendizado contínuo, lifelong learning, né? A gente está sempre buscando aprender mais, descobrir coisas novas. Para mim, essa tríade, assim, é meio que o que garante que a equipe vai se manter inovadora, que a gente vai estar sempre buscando se renovar no mercado. Você tá falando uma coisa que, né, a gente conversando um pouquinho antes, e até acho que já caminhando um pouco pro nosso final aqui, né, Rodrigo? Ouvir de você, assim, e para quem tá ouvindo a gente aqui também, não importa o tamanho do negócio, mas eu acho que ouvir um pouquinho e entender um pouquinho esses passos. Porque assim, olha só, você tá num ambiente mega antigo, né? Ou seja, trazendo inovações, trazendo coisas novas, brigando com gigantes, e ainda assim sendo uma empresa sustentável, inovadora, ou seja, continuando esse legado, né? E trazendo coisas novas e inovando e trazendo coisas interessantes. Então, para quem tá ouvindo a gente, para quem tá assistindo, né, ouvir isso, assim, olha, eu tô passando por um momento, é um desafio que eu tô passando aqui, mas olha, tenta seguir no teu caminho, tenta seguir, né, fazer as coisas certas, direitas, que em algum momento, né, obviamente vai dar certo, né, vai funcionar. Eu acho que essa é uma mensagem também que eu acho que é legal a gente passar para todo mundo aqui, pelo menos ouvindo, assim, resumindo aqui um pouco do que a gente falou, eu acho que é fazer isso, né, ou seja, trazer essa inovação com esse resultado, que às vezes pode ser não no financeiro exatamente como você está falando, mas que pode trazer coisas novas e pode sim, aí sim, trazer resultado financeiro um pouco mais na frente ali, mas trazendo a sustentabilidade da empresa e a parte mais importante aí, que é justamente trazer as pessoas para trazer o negócio funcionar e fazer o negócio perene. Eu estou vendo a Fruc aqui por muitos anos aí, e obviamente o trabalho de inovação lá dentro funcionando por mais muitos anos também, né? Maravilha, com certeza. Indo pro finalmente, quais são as tuas palavras então aí que tu deixa pra galera que tá nos ouvindo, pra aquele que não conhece ainda a Fruc, mas vai querer conhecer depois. Pra quem não conhece a Fruc, tem que descobrir qual que é o melhor Guaraná do mundo, né? Isso não pode deixar de ter essa experiência. Mas assim, muito me perguntam assim sobre qual dica, né? Eu tô começando a inovação, tem um negócio que é um perfil completamente diferente de uma indústria de bebida, mas eu quero falar de inovação, mas será que vale ter uma estrutura? Será que não tem uma resposta, não tem uma bala de prata, não tem um modelo assim de inovação numa empresa tem que funcionar desse jeito. Tem que ter essas iniciativas e tal. Eu não acredito que tenha essa fórmula mágica, mas 2 coisas importantes. Escuta o teu cliente, que ele é a fonte inesgotável de inovação. Se o cara tá te falando o que ele precisa, o que ele quer, o que incomoda ele, é porque ele tá junto ali contigo e ele tá te dando insights. E o teu profissional, o cara que tá ali contigo fazendo teu negócio acontecer. Muito Começa bom. Por aí e não esquece disso, né? Porque não é porque a gente já escuta sistematicamente o cliente, a gente vai deixar, não, agora a gente entendeu já o que o cliente precisa, isso muda, né? Eu costumo dizer que inovação tem modelos mentais, né? Quando tu fala de engenharia, tu vai do ponto A ao ponto B de forma linear otimizada. Quando tu fala de projetos, tu vai do ponto A ao ponto B com design thinking, né? Com divergência, convergência, então tu te permite criar um pouco mais, mas tu chega no ponto B. A inovação não tem o ponto B ele flutua, assim, ele tá sempre se movimentando porque é dinâmico, né? Então é isso, daqui a pouco o que a gente entende como solução hoje talvez não seja a mesma solução do amanhã. Então acho que como recado final, assim, escuta as pessoas, né? Coloca isso no centro, e aí quando eu falo de pessoas, é cliente e teus profissionais, acho que é o ponto de partida e o resto é resultado, é consequência.
Maravilha, perfeito. Muito bom. Obrigado, Drill, pela tua participação aqui na Central do Varejo, um prazer imenso te ter aqui juntamente conosco. Né? Muito obrigado, Xará, valeu mesmo, espero que, né, todo mundo tenha gostado assim como a gente também, né, bacana, sejam bem-vindos aqui para ouvir a gente no podcast. Valeu. Esse é Central do Varejo, diretamente do Rio Grande do Sul.